Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje com a presença honrosa e especial do professor Aristides Simadon, secretário de Estado da Educação de Santa Catarina. Nosso convidado tem graduação em Filosofia e Pedagogia pela Universidade de Passo Fundo, bacharelado em Direito pela Universidade do Oeste, mestrado em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor pela Univale de Itajaí, coordenador do Grupo de Criação da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, primeiro reitor e atualmente reitor licenciado. Foi presidente da CAF durante vários anos, ex-integrante do Conselho Estadual de Educação e atualmente membro do Conselho Nacional da Educação. Secretário Aristides Simadon, uma honra, um prazer recebê-lo aqui no Conexão ND. Muito boa noite. Boa noite, Moacir. É uma alegria muito grande. Agradeço essa oportunidade de estar aqui para conversarmos um pouco sobre a educação catarinense, os propósitos do governo Jorginho Melo, relativas a essa pasta tão importante que é a educação. Obrigado pela oportunidade. Prazer, mais uma vez, secretário. Partindo de uma premissa, sem educação não há solução. Tudo depende da educação. É na educação que as coisas começam a melhorar. De acordo? Sem dúvida, né, Moacir? A educação é a grande estrada, é o grande caminho para o desenvolvimento, seja da pessoa individualmente, como das comunidades, da sociedade e do Estado. Existe aí um estudioso francês chamado Jacques Maritain, que lá nos anos 60, nos anos 50 ainda, escreveu uma obra chamada Rumos da Educação. E ele diz nessa obra que o que dignifica o ser humano, na verdade, é ele poder, com o seu aprendizado, resolver os seus problemas pessoais e ajudar os outros a resolver os problemas. Então, essa premissa é fundamental. Sem educação, não há desenvolvimento, não há como se conseguir realizar, inclusive, os sonhos nossos, pessoais e da sociedade. Ser secretário de Educação fazia parte dos seus projetos, seu sonho? Não, te confesso que não. Nunca foi uma das minhas prioridades, né? Mas ela aconteceu, né? Ela aconteceu, não era a minha vontade inicial, mas eu, como participei sempre dos projetos do governador Jorginho, ao longo da sua vida, como deputado e ultimamente como senador, ele tem nos ajudado muito em vários setores, sobretudo na educação, na saúde. Eu não podia, com muita honra, deixar de aceitar o convite e propor para a educação catarinense algumas mudanças que nós pretendemos fazer para melhorar a qualidade da formação, sobretudo das nossas crianças e dos nossos jovens. Os desafios, pelo que se sabe, são terríveis, né? Para qualquer secretário de Educação. Agora, pelos números que o senhor tem, pelos dados que o senhor já conhece, do diagnóstico da Secretaria Estadual da Educação, são muito maiores do que o senhor imaginava ou estão mais ou menos dentro da expectativa? Não, eu já tinha alguma compreensão da situação da educação catarinense. Nós temos exemplos muito impressionantes de uma educação de qualidade, principalmente em alguns municípios, né? Mas realmente eu não tinha a dimensão da grandeza que é a Secretaria da Educação do Estado de Santa Catarina. E os desafios, né? E, sobretudo, os desafios, né? Nós temos aí do Estado em torno de 1.040 escolas, né? Nós temos em torno de 19 mil educadores efetivos, 29 mil professores ACTs, em torno de 520 mil estudantes da educação básica, incluindo o ensino médio. Temos ainda a educação superior, que envolve a UDESC, que envolve o sistema CAF. Então, há uma imensidão, né? E
E a preocupação é grande em relação à qualidade, que, sobretudo em função da pandemia e em função da formação também, da qualificação dos nossos professores, nós precisamos reavivar, sobretudo, a formação dos nossos professores para que tenhamos educação de qualidade realmente para os nossos catarinenses. Neste momento, semanas preparativos aí para o início do ano letivo, sua preocupação maior, ou a prioridade maior é o quê? Os professores melhor preparados, preparar as escolas, que algumas estão com problemas sérios, enfim, qual é a dificuldade maior? O grande problema, né, Moacir, é a gente deixar preparadas as escolas para a recepção dos alunos. E os alunos, evidentemente, têm uma expectativa e nós precisamos, para que as aulas comecem, que as escolas tem muitas delas que iniciaram reformas, elas precisam ser concluídas. Nós temos a preocupação de alguns locais, sobretudo aqui em Florianópolis, no norte da ilha, da falta de espaço para vagas. Nós temos mais demanda do que escola, então nós precisamos de sala de aula. Isso é uma preocupação nossa, que chegamos agora vendo essa realidade, e que em conjunto com o município de Florianópolis nós precisamos encontrar uma saída também para isso, mas a grande prioridade e a grande preocupação é com a situação do espaço físico dessas nossas escolas, para a recepção dos nossos alunos, e que tenhamos professores para que efetivamente tenham condições de lecionar. Professor, com todo respeito, uma coisa que o governador Jorginho Melo falou já 2 ou 3 vezes, diz que tem escolas com ar-condicionado encaixotados porque o sistema de energia elétrica não funciona, não comporta a instalação do ar-condicionado. Isso é uma coisa realmente impactante, né? E ele tem razão. E por que não deram a solução para esse problema? É só renovar o sistema de energia, você não acha, não? Esse é um complicador grande, é uma das nossas prioridades agora, no primeiro semestre. Nós precisamos modificar a energia elétrica de inúmeras escolas para que elas tenham condições de infraestrutura para você poder instalar um computador, um climatizador. Sim, sim. Nós temos aí uma quantidade enorme de lousas eletrônicas que não podem ser instaladas também porque não há condições de estrutura para a sua implementação. Nós temos a estrutura da comunicação pela internet, que também é deficitária. Então, essa é uma das prioridades que o nosso governador nos pede, e nós queremos deixar as nossas escolas adequadas para isso, porque sem isso não há possibilidade de modernização do ensino, não há possibilidade de implantação de uma nova tecnologia, de novas metodologias, Perfeito. De uma adequação de estrutura de comunicação, que hoje é imprescindível, não é? O conhecimento passa muito pela internet, pelo telefone, enfim. É uma necessidade e é uma das grandes prioridades nossas agora no decorrer desse semestre. Do diagnóstico ainda parcial que o senhor já tem pela sua equipe, esse número de ar-condicionado encaixotados ainda acontece em muitas escolas de Santa Catarina, são poucas, e a questão de chovendo dentro da escola, enfim, essa situação irregular. Não é uma grande quantidade. Uma quantidade imensa, né? É uma quantidade razoável. Que na verdade, você sabe mais do que eu, né, de que se a casa não sofrer volta e meia uma reforma, uma adequação, uma manutenção, isso. Ela deteriora e Sim. Você não recupera mais, não é? Então nós temos escolas que estão em ótimas condições, excelentes condições, até porque os seus diretores têm a preocupação de manter e mantiveram assim. E tem outras que estão muito deterioradas e que precisam realmente de uma reforma bastante ampla e completa. A nossa infraestrutura está fazendo agora um levantamento para isso. Perfeito. E teremos aí em breve a condição de ter um diagnóstico mais efetivo.
Breve para o senhor, o que é? Primeiro semestre? Breve é final desse mês. Final desse mês, maravilha. Secretário, o governador Jorginho também anunciou aqui numa entrevista aqui no Conexão ND que teria solicitado ao senhor que encaminhasse um estudo, um projeto em relação à questão da gratuidade nas faculdades, todas as faculdades de Santa Catarina. Teria pedido para até o final do primeiro semestre. Concorda? É isso mesmo? É, exatamente. E é possível? Olha, nós estamos fazendo o possível para que isso efetivamente aconteça. Essa é uma das grandes prioridades do governador Jorginho. Ainda hoje pela manhã nós estivemos reunidos com a Fazenda, com a Secretaria de Administração, a Casa Civil e o próprio governador, para apresentarmos o esboço inicial do projeto que nós já temos trabalhado e elaborado. Né? Ele demanda aí de uma mudança na própria Constituição do Estado, no artigo 170. Sim. Ele demanda da modificação da lei complementar e de toda uma regulamentação, mas é o nosso desejo de que já na primeira semana de fevereiro o governador tenha em mãos, né, a minuta do projeto para que, a partir da sua análise, a análise da Casa Civil, ele encaminhe a Assembleia para ser discutido. Então está mais adiantado do que a gente imaginava. Bem adiantado. Estamos fazendo o que ele pede, né? Porque como ele quer ter pressa, né? E ele mesmo diz assim, nós temos pressa, então nós estamos fazendo o possível para deixar isso pronto como uma das suas prioridades. Nós pensamos, né, que de fato esse será um grande projeto de desenvolvimento para o futuro do estado de Santa Catarina, porque ele envolve a possibilidade da educação gratuita nas instituições criadas pelo poder público municipal, que hoje fazem parte do sistema CAF, e que tem uma capilaridade imensa no estado de Santa Catarina e pode abranger praticamente todos os nossos municípios do estado. É só o sistema CAF que vai ser beneficiado por esse sistema, é isso? Este programa é específico para as instituições. Beleza. Até nós dizemos assim, é um dinheiro público para as instituições que foram criadas pelo poder público, que foram as instituições criadas lá nos anos 60 e 70 pelo poder público municipal, Sim. que são essas fundações e que têm uma história importante para o desenvolvimento de Santa Catarina. Fundamental, eu acho. Foi fundamental, Foi sem fundamental. dúvida nenhuma. Sem dúvida. Não é? Secretário, e eu acho que eu queria saber da sua opinião, já que os estudos estão avançados, embora preliminares, a dificuldade maior é a definição dos critérios de quem vai ser o beneficiário ou não? Não, eu acho que também, né? Mas eu acho que esse não é tanto o grande problema dos critérios de quem será beneficiado. O maior problema que nós estamos encontrando hoje talvez seja a fonte de recurso para que nós possamos fazer o destino integral para aquilo que o nosso governador deseja. Tem alguma previsão já de anual, não? Não, nós temos uma previsão que para o projeto nós precisamos aí em torno de 1 bilhão e 500 milhões por ano, né? Então é um recurso razoável, mas que esse recurso, né, Moacir, ele pode beneficiar aí 130 mil estudantes de educação superior. Quantos mil? 130 mil? 130 mil. Isso é menos do que o orçamento da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nós transformaríamos um grande programa, digamos assim, gratuito, mas com baixo custo, se comparado às instituições públicas integralmente gratuitas. E beneficiando uma quantidade imensa de estudantes, né, do estado todo, sem sair da sua localidade, para fazer o curso que desejam. E com a qualidade que tem as instituições do sistema CAF. Ao contrário, mantendo os formandos na própria comunidade, na própria região. Mantendo os formandos na própria comunidade, possibilitando aquelas famílias de baixa renda que desejam, por exemplo, que um filho seu faça curso de medicina e que não podem porque a mensalidade é lá em cima, não é? Ou mesmo de odontologia, ou de engenharia, ou de medicina veterinária.
né? E ele não é integralmente gratuito, na verdade, né? Porque há uma contrapartida do próprio estudante. Perfeito. Né? À medida em que ele se forma, ou à medida em que ele está durante a sua formação, e a contrapartida também das instituições pelos serviços que elas prestam, gratuito, né? Às comunidades onde elas atuam. Secretário, os dirigentes proprietários de escolas particulares temem que isso possa provocar um esvaziamento ou até o encerramento de atividades em várias regiões. Isso é possível de acontecer, não? Não, eu penso que não. Eu estive, inclusive, reunido com a Ampesc, conversando sobre isso. Sim. O Estado continuará tendo um programa de bolsas aos carentes que optam pelas instituições que não são filantrópicas ou que não são de assistência sociais, o que tem fins econômicos, no caso, são muitas em Santa Catarina, e sobretudo as pequenas instituições que fazem um bom trabalho e dão um bom ensino, inclusive com critérios específicos. Então, eu não vejo que nós tenhamos essa condição. É verdade que a previsão que nós, assim, imaginamos é que nós tenhamos mais gente procurando as instituições comunitárias de Santa Catarina em função dessa gratuidade, né, que o programa vai oferecer. Portanto, mantido o programa de Bolsa de Estudo, que já acontece em Santa Catarina há vários anos, inclusive por dispositivo constitucional, e esse novo projeto serão 2 programas completamente diferentes de educação, é isso? Serão 2 programas totalmente diferentes. Terá esse programa da universidade gratuita, que é específico para as instituições comunitárias, né? Ou melhor, as instituições do sistema CAF, né? E terá um programa específico para as instituições. Então, nós teríamos o artigo 170. Essa, evidentemente, é a proposta que nós estamos fazendo. Sim, Se ela vai se concretizar ainda, vai passar por análise do governo, nós estamos vendo a Assembleia, nós teremos ainda um caminho para andar. Mas o desejo nosso é ter um programa, esse programa para as instituições comunitárias ou do sistema CAF, e um outro programa do artigo 171, que seriam destinados para os estudantes carentes das instituições privadas, e também destinado à bolsa de estudo para mestrado e doutorado e recursos para o programa de formação de professores e o programa de internacionalização. Secretário da Educação de Santa Catarina, professor Aristides Simadon. A nossa pauta ainda, alguns temas considerados atuais e polêmicos, como, por exemplo, as carências de formação de mão de obra para o setor produtivo em várias atividades, comércio, indústria, serviços, aqui de Santa Catarina, e também os baixos índices de formação do nosso estudantado aqui no estado. Dados do Banco Mundial revelam que nós estamos numa situação relativamente ruim em relação ao plano nacional. Gostaríamos que o senhor tratasse desses e de outros temas em seguida, após um rápido intervalo comercial. Entrevista com o secretário Aristides Simadon, que estará disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Retornamos em seguida, logo após um rápido intervalo comercial. Até já. Este é o seu Conexão ND, programa diário exibido pela Record News aqui em Santa Catarina. Entrevistas comigo, com outros colegas aqui do Grupo ND, que são sempre postadas no portal ND+, que é líder na audiência digital aqui no nosso estado. Estamos hoje com a honrosa presença do secretário estadual da Educação, o professor Aristides Simadon, que, entre outras qualidades e virtudes do seu rico currículo, hoje é integrante do Conselho Nacional de Educação. E é bom lembrar também, foi indicado para ser ministro da Educação no governo passado. Infelizmente, as forças políticas de outros estados foram mais poderosas, né, secretária? Secretária, a questão da campanha avaliada, debatida amplamente, foi o seguinte: carência de mão de obra em praticamente todas as regiões de Santa Catarina. Fruto exatamente das carências na formação do ensino médio, principalmente. Algum projeto específico nessa área durante a sua gestão na secretaria?
Sim, esta é uma das nossas grandes preocupações, Moacir, e é uma preocupação do governador, e é um apelo, inclusive, do nosso empresariado, enfim. A gente percebe que a diversidade das cadeias produtivas em Santa Catarina, que é uma riqueza imensa, Sem né? dúvida. Elas requerem que nós tenhamos especificidades de formação de mão de obra diferente, não é? Essa questão, ela não só perpassa o estado de Santa Catarina, mas ela é também um problema mundial, né? E sobretudo brasileiro e latino-americano. Nos últimos tempos, principalmente nos últimos 20 anos, a regulação da educação, sobretudo brasileira, ela não permitiu, né, sobretudo do ensino médio, nós tivemos algumas tentativas, né, que nós tivéssemos uma preocupação massiva, digamos assim, com a formação técnica, né? E, consequentemente, uma formação generalista, ela não possibilita, né, que o jovem, sobretudo o jovem, né, ele adquira as habilidades e competências que a própria tecnologia e a transformação do desenvolvimento tecnológico nos últimos anos criaram. Né? O desenvolvimento tecnológico, ele criou uma série de novas atividades profissionais. Profissões. Extinguiu outras e vai extinguir outras ainda, muito mais. E exigem uma velocidade imensa na formação dessa mão de obra, que não são, às vezes, cursos longos. Então, nós vemos em alguns países desenvolvidos hoje a formação de curta duração, a formação que apenas certifica o sujeito para a capacidade de operação de uma determinada habilidade. Então, o que falta para Santa Catarina na educação, ao nosso modo de ver? Falta uma diretriz teórica que possibilite ações práticas, não é? O mote que nos preocupa é implantar na educação catarinense dos próximos meses, Sim. dos próximos anos, a educação por competências, né? Onde nós possamos, sobretudo no ensino médio, aqueles itinerários formativos obrigatórios do novo ensino médio, nós dirigirmos para aquelas formações profissionais que estão mais adequadas às atividades econômicas das suas regiões. E isso deverá ser feito com levantamento, o nosso pessoal já está trabalhando nisso, e as nossas escolas de educação média, integradas com o Sistema S, Senai, Senac, e com as instituições comunitárias, né, que vão ter lá o programa da Universidade Gratuita. Secretário, hoje o senhor vê em Florianópolis, em muitos municípios de Santa Catarina, profissionais formados em curso superior, até engenheiro, advogado aqui em Florianópolis, por exemplo, que estão trabalhando de Uber, em outras atividades fora da sua profissão, enquanto que os profissionais de nível médio, técnicos de nível médio, tipo azulejista, encanador, eletricista, técnico em ar-condicionado, esses têm um mercado de trabalho cada vez maior. Essa carência que existe hoje em Santa Catarina, que as escolas de segundo grau podem resolver? É aí que o senhor vê? Eu entendo que podem resolver, mas também existe uma certa consciência, né? O Brasil é muito interessante, né, Moacir? A nossa formação, ela é uma formação bastante cartorial, né? Em que as pessoas buscam o doutorado e não o ensino técnico, verdade, né? Verdade. Buscam o mestrado, Sim. e não o ensino técnico. Sim, sim. Né? Hoje, a grande possibilidade de formação de mão de obra está exatamente no ensino técnico. Por quê? Ele permite uma rapidez na formação e também a multiplicidade de formação. Hoje você não tem
Há quem diga hoje, eu estava vendo alguns dados aí do Banco Mundial, que inclusive os que se formaram recentemente estão precisando de reciclagem para esse novo mercado que está aí. Então, o ensino superior, o diploma pelo diploma, não resolve mais, né? O diploma tem que trazer, junto com o sujeito, aquelas habilidades necessárias ao que o mundo do trabalho requer. E mais, o sujeito tem que ter a capacidade, né? Isso também é formação, de ele estar em permanente formação. Sim, perfeito, né? perfeito. Porque se ele não estiver em permanente formação, ele sai do mercado do trabalho imediatamente, né? O senhor consegue explicar por que Santa Catarina não está bem hoje em relação ao índice de desenvolvimento da educação no plano nacional, em relação ao plano nacional? Por exemplo, Ceará está bem, Pernambuco está bem, Espírito Santo está bem? Eu entendo, salvo o melhor juízo, que nos faltou um planejamento correto, seguro, de médio e curto prazo. Eu diria que, e nós vamos tentar faremos isso agora Sim, brevemente. sim. O que faltou para Santa Catarina na educação, no meu singelo modo de ver, é um planejamento estratégico adequado às grandes necessidades de Santa Catarina. E não só na visão unicamente profissional, na formação do cidadão mesmo. Perfeito. De visão de futuro, de um sujeito, né, como o estado de Santa Catarina, com uma visão mundial, internacional, com perspectiva, com sonhos, né? E eu fico muito triste, né, de olhar alguns dados, e nós vemos, o Brasil os dados do país são muito piores de Santa Catarina, mas nós temos aí, aqui em Santa Catarina, em torno de 30% dos jovens de 18 a 24 anos que não trabalham e nem estudam. No Brasil, ele chega a praticamente 40% dos jovens dessa faixa etária. O que esperar do futuro se nós não colocarmos na consciência das famílias que a única saída para o desenvolvimento dos seus filhos, dos nossos netos, do cidadão catarinense, é uma educação de qualidade. E como motivar essas famílias, esses jovens, para que ou vão trabalhar ou se dediquem a estudo? Como motivá-los? Nós temos que começar a conversar pelos meios de comunicação, juntando as escolas, precisa juntar a família mais próxima. Perfeito. Né? Perfeito. Me parece que nós esquecemos um pouco na formação a proximidade da família no acompanhamento dos seus filhos, a compreensão das famílias que colocar o seu filho na escola não é se livrar deles, ou atribuir à escola total responsabilidade. A total responsabilidade. Acontece. Né? Então, não sei como, não é? Mas eu acho que nós, educadores, principalmente de Santa Catarina, nós temos que voltar a discutir sobre isso e trabalharmos fortemente sobre isso. Ainda sobre essa questão, professor, no ano passado a ex-secretária, a professora Lúcia Dallagnello, examinando dados do Banco Mundial e de outras instituições brasileiras, identificou que o nosso Estado corre um sério risco em relação à carência da educação digital, do ensino digital, que estaria realmente um vazio grande aqui no Estado de Santa Catarina. Esse assunto está na ordem do dia da Secretaria. Como é que o senhor encara esse problema, esse desafio também da educação digital, que é a necessidade das grandes indústrias hoje, né? Das grandes empresas? Essa é uma realidade grande, porque se você não tiver, até nós falamos assim da necessidade do letramento digital, né? Lá com os pequenininhos sim, já, sim. né? Mas se nós não tivermos uma estrutura adequada para nossas escolas e uma formação boa nesse sentido de professores que possam fazer isso, nós não vamos conseguir. Então, é um desafio imenso, primeiro, nós termos um quadro de professores que tenham essa formação também para conseguir. E hoje nós não temos. Não tem. Não temos. E isso demora para fazer. A educação não é um estalar de dedo que você consegue. As atividades às vezes levam anos e algumas vezes até gerações para que a gente realmente consiga.
Mas esse é um dos grandes desafios, é uma preocupação imensa. Não é possível mais alguém que não tenha competências voltadas a essa atividade digital para todas as suas atividades. Aliás, esse mês o presidente Lula sancionou uma lei de autoria da deputada federal Angela Mendes de Santa Catarina, instituindo no Brasil o Plano Nacional de Educação Digital. Ele vem realmente ao encontro nessas carências aqui no Estado e no Brasil. Eu sou um pouco crítico desses planos, né? Sim. Porque, na verdade, nós temos aí Plano Nacional de Educação, Verdade, não funciona. verdade. Né? Plano Estadual de Educação. São peças que acabam sendo... teorias, né? E aí você tem comissões de acompanhamento do Plano Nacional, comissões de acompanhamento do Estado Nacional. E quando você chega lá no final, avalia os indicadores, né? Você não conseguiu nem um terço deles. Então, eu acho importante, fundamental que nós tenhamos aí um plano, mas, acima de tudo, nós precisamos ter ações concretas. Perfeito. Né? E precisamos ter recursos para fazer isso. Professor, tem uma polêmica, a eleição de diretor de escolas. Qual é a sua opinião? Esse está numa das nossas prioridades da educação de Santa Catarina. Eu ouvi inúmeras reclamações, né, da maneira como os diretores de escola são escolhidos, e nós temos como pauta nas nossas atividades mudar a forma de escolha dos diretores das nossas escolas do Estado. O que o secretário de Educação imagina em relação à valorização do magistério? O que falta? Formação adequada, melhorar a pedagogia, didática? O que o senhor imagina? Olha, nós gostaríamos muito, né? E essa também é uma das nossas pautas. Nós queremos empoderar o nosso professor. Nós precisamos dar a ele condições. Primeiro, nós precisamos de uma educação continuada, de formação continuada aos nossos professores, com cursos e atividades que os atualize sempre. Uhum. E é um nosso desejo também nós criarmos um sistema de avaliação do Estado em que nós possamos premiar, né, aquelas escolas e aqueles professores com maior desempenho. E premiar significativamente, com recursos, inclusive financeiros. Né? É um desejo nosso. Eu sei que nós não podemos fazer isso assim de muito rápido, mas está na nossa pauta de atividades, com uma legislação específica, inclusive com isso. E com certeza, uma das nossas grandes preocupações é a qualidade de ensino. Não pensamos qualidade de ensino sem a melhoria da qualidade do professor. Né? Secretário Aristide Simadon, temos ainda 2 minutos. Alguma outra informação adicional que o senhor queira fornecer, transmitir para o nosso público? Algum projeto inovador da sua secretaria? À sua disposição. Quero agradecer, Moacir, por essa oportunidade aí, dizer aos nossos professores, aos catarinenses, que certamente nós não vamos fazer tudo o que pensamos de uma hora para outra, mas nós temos um grupo e queremos fazer aquilo que o nosso governador Jorginho pensa e nos pede, é transformar a educação catarinense realmente na qualidade das melhores do país. Nós temos aí como foco que ao final do primeiro mandato do governador Jorginho, a educação catarinense ela esteja no topo das melhores do país. E também para isso nós temos aí em nossas atividades a mudança do sistema de avaliação de aprendizagem das nossas escolas, seja ela do ensino básico, fundamental e do ensino médio. E o que o catarinense pode esperar de nós é o desejo e o trabalho de fazer o melhor na educação para os catarinenses.
Promoção automática, então, não vai acontecer, ou vai haver uma revisão? Nós queremos revogar a promoção automática, ela não ajuda ninguém. Nós queremos que a avaliação seja avaliação séria, de mérito, onde realmente o estudante não existe formação. Né? Nós somos um pouco mais velhos, nós sabemos, né, que não existe formação sem dedicação, sem exigência, sem disciplina, sem conteúdo, né, sem cobrança. Não existe. Ela não acontece no vazio. Então, o sistema de avaliação, sem dúvida nenhuma, ele é um ponto importante para a melhoria da qualidade em si. Secretário Aristides Madon, mais uma vez, nossa gratidão por sua presença aqui no nosso Conexão ND. Sucesso, felicidades lá neste novo desafio na Secretaria da Educação. Uma boa noite para o senhor, sucesso lá para toda a equipe. Agradecendo especialmente ao caro telespectador que nos acompanha até este momento. Entrevista que está disponível a partir de hoje no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até a próxima.